Primeiramente, é preciso a gente entender que não existe um movimento feminista, né? Muitos autores costumam chamar de vários movimentos feministas. Isso porque o movimento feminista ele teve toda uma contextualização histórica, ele se transformou ao longo do tempo. Assim também, nos lugares onde ele se desenvolveu, ele teve algumas peculiaridades em cada país. Então não existe um feminismo, existem feminismos, né? A gente costuma falar que existiram 3 ondas do feminismo. O primeiro feminismo, que remonta a lutas ainda do século XIX, a transição do século XIX para o século XX, que eram lutas que estavam mais dentro do aspecto do direito pelo voto feminino, né? O direito à participação na vida política, o direito da mulher até direito a estar no mercado de trabalho sem autorização do marido, etc. Já o segundo feminismo, aí a gente já se remete para os anos 70 do século XX, né? E se insere dentro de um contexto mais amplo do que a gente chama das lutas pelas identidades culturais, certo? O que Foucault também chama de movimentos sociais que lutam contra as formas de sujeição da sociedade, ou seja, as formas como a sociedade, né, estabelece determinados papéis sociais, né, para determinadas identidades culturais. Então a gente destaca aí o movimento feminista, mas também o movimento étnico, né? Mas também o movimento gay, né? Hoje a gente chama de LGBT, mas nos anos 70 o movimento gay ainda de uma maneira mais incipiente, né? Iniciando aí. E esse segundo momento, né? Existia muito mais essa questão da problematização do papel do gênero na sociedade, né? E a questão da identidade de gênero feminina, tá? Então, esse movimento ele se contextualiza também a partir de pesquisas, de avanços teóricos, certo? Ainda na década de 60, a antropologia coloca que o gênero não é uma determinação biológica, mas sim uma construção cultural. Portanto, os papéis designados para o masculino e para o feminino, eles são construídos culturalmente dentro de uma sociedade de caráter patriarcal. E o que é uma sociedade patriarcal? É justamente uma sociedade caracterizada pelo domínio do masculino sobre o feminino, aliás, desculpe, né? E em que a família heterossexual é o núcleo, né, gerador dessa sociedade patriarcal, que se estabelece justamente a partir do domínio do homem, do marido, sobre a mulher e os filhos, certo? Tendo em vista que são uma questão cultural e que existem relações de poder que perpassam esses papéis socialmente atribuídos aos gêneros, né, é que as mulheres passaram a contestar esse espaço subalterno do feminino dentro da sociedade, certo? E o que a gente chama, afinal de contas, de terceira onda do feminismo? A terceira onda do feminismo já se refere aos anos 80, aos anos 90 e todo o contexto também de transição do século XX para o século XXI. É o momento em que se problematiza as diferenças que existem dentro do próprio gênero, né? Colocava-se assim, o feminino como universal, né? Todas as mulheres estariam igualmente submissas dentro da sociedade, mas a gente sabe que não existe isso.
Por quê? Porque existem também as diferenças de classe, existem as diferenças étnicas, né? Então a discriminação sofrida, por exemplo, por uma mulher negra e pobre é muito maior do que por uma mulher branca de classe média alta. Assim também entra a questão da sexualidade, também aí que aliás uma questão que sempre polemizou dentro do movimento feminista, né? Causando inclusive dissidências, que é a questão da orientação sexual, né? Então a mulher lésbica ela possui uma forma de discriminação da sociedade muito maior do que uma mulher heterossexual, tá? Avançando nisso, a gente tem também aí o aparecimento da internet, da web e do que se convencionou chamar de web 2.0, que é essa web mais caracterizada pelas redes sociais, certo? Então, hoje em dia, atualmente, com as redes sociais, existe uma prática chamada mediativismo. O que é o mediativismo? É o ativismo político e social, né, realizado a partir das mídias, a partir das novas tecnologias da comunicação e, sobretudo, a partir do uso das redes sociais na articulação política desses movimentos. É aí que a gente tem, né, a emergência da Marcha das Vadias, né, que, enfim, gerou uma série de polêmicas, de reportagens e até um título também polêmico que seria a ideia de um novo feminismo. O que seria esse novo feminismo? Bom, aí é uma outra polêmica, né? Mas o fato é que o que caracteriza esse novo feminismo, enfim, é justamente o fato das redes sociais serem uma forma de articulação política. Né? O que foi que aconteceu? O que foi a Marcha das Vadias? Lá em 2011, lá em Toronto, Canadá, né? Um policial teve a infeliz ideia de dar uma palestra. E nessa palestra, ele dizia que para as moças das universidades evitarem o estupro, elas não deveriam se vestir como vadias. Essa declaração bastante polêmica causou, evidentemente, uma revolta dentro dos movimentos feministas, né, de maneira que as ruas de Toronto marcharam, as mulheres marcharam, né, nas ruas de Toronto. Essa onda da Marcha das Vadias, ela não aconteceu só em Toronto, nem só no ano de 2011, mas justamente pela disseminação, pela articulação através das redes sociais, a Marcha das Vadias, ela se disseminou em várias partes do mundo, em várias cidades, fazendo com que as mulheres ocupassem as ruas, utilizando alguns modos, como este corpo é meu, este corpo me pertence, somos todos vadias, somos todas vadias. Evidentemente que o termo vadia, aí ele está no sentido irônico. O que é ironia? Ironia é quando a gente afirma uma coisa para dizer outra, né? Então, o termo vadia é um termo que foi amplamente utilizado pela sociedade patriarcal, né, para designar mulheres que fugiam àquele comportamento estabelecido pela sociedade como normal para mulheres que queriam casar, constituir família, etc. Então, elas eram, de uma maneira pejorativa, designadas como vadias. Não, sabemos que atualmente essas práticas ainda existem. Mas o movimento Marcha das Vadias vem justamente para subverter esses sentidos. A utilização da ironia é uma estratégia política de desqualificação do discurso patriarcal dentro da sociedade. É preciso também esclarecer que a questão do corpo, porque o corpo ele é político, o corpo ele é investido em discursos, ele é investido em relações de poder. O mote "este corpo é meu" ele já existia desde a década de 70, né? Agora, o que ocorre com a Marcha das Vadias? Esse corpo ele passa a ocupar uma atuação política diferenciada. Na medida em que a mulher vai às ruas, escreve enunciados verbais nesse corpo, desnuda esse corpo como um ato político para mostrar que, né, o corpo é um direito da mulher de se expressar da maneira que for e que isso de maneira nenhuma justifica qualquer tipo de violência contra as mulheres. O feminismo, ele se coloca como importante ao combate, no combate ao machismo, né? Porque muito existe o questionamento de que as feministas são contra os homens, de que a feminista não necessariamente é feminina, né? E coisas que não, o feminismo ele fala de liberdade, de escolha e de respeito. É basicamente isso, de igualdade, para que a gente possa ser igual dentro de nossas particularidades, né?
e que eu possa ter o direito de escolher se eu vou ser mãe ou não, e se eu vou ser mãe, qual é o tipo de parto que eu quero, em que momento da minha vida eu quero ser mãe, qual é a roupa que eu vou vestir, como eu vou dispor da minha sexualidade, seja como for, com quem for e como for, né? Então, a questão é direito, respeito e poder, o direito de escolha. E aí, a questão é muito personificada à imagem do homem. Mas por que o homem? Porque o machismo é um sistema de opressão feito por homens e que serve aos homens. E aí o feminismo ele vem justamente nesse embate para combater esse sistema que oprime e que desumaniza. Estudos culturais britânicos, eles nasceram na década de 60, né? E no seu primeiro momento, eles tinham como objetivo problematizar a questão do conceito de cultura através de um projeto político e teórico de caráter transdisciplinar. Então, a questão da hierarquia cultural estabelecida pela sociedade entre alta cultura e baixa cultura, né? Sendo a alta cultura, né? A cultura erudita, a cultura das classes sociais, né? Digamos assim, detentoras de poder, né? E a baixa cultura seria equivalente à cultura popular, né? Como se fosse uma cultura menor, né? Então, dentro do projeto político teórico dos estudos culturais, houve, primeiramente, um esforço teórico muito grande para desconstruir esse preconceito, né, teórico, nessa distinção, descentralizar a cultura e resgatar, né, pesquisas em torno da cultura popular. Com a passagem da década de 60 para a década de 70, a gente vê aí aparecer um novo contexto histórico, justamente marcado pela aparição de novas lutas sociais, né, envolvendo a questão de gênero, as questões étnicas, as questões de sexualidade, etc. Então é nesse contexto que já temos aí a segunda onda do feminismo, como eu já falei anteriormente. E a grande questão provocada pelo feminismo nesse momento foi justamente a desconstrução do gênero como categoria biológica, né, colocando o gênero como uma categoria cultural, social, política, histórica, etc. Isso, de fato, provocou no projeto político dos estudos culturais uma série de modificações teóricas e metodológicas, né? Primeiramente, né, a própria noção de poder ela precisa ser ampliada, ela precisa ser problematizada, né? O poder não se dá apenas nas esferas de relação econômica, nas explorações econômicas, né, do patrão sobre o operário. O poder, de uma forma mais ampla, ele se difunde nas mais diversas práticas sociais e incidem sobre a questão das identidades culturais, identidades de gênero, identidades étnicas, etc. Certo? Então, é nesse ponto de vista que o movimento feminista ele impele, ele provoca os estudos culturais no sentido de ampliar a noção do poder e no sentido de se preocupar com essa categoria que seria a categoria das identidades culturais, bem como, né, a problemática do sujeito na sociedade, né? Aí que a psicanálise passa a ser convocada como aliada das pesquisas para contribuir dentro das teorias sociais. Então, o sujeito ele foi conceituado ao longo de toda a modernidade. Num primeiro momento da modernidade, né, no momento do iluminismo, do cartesianismo, né, temos aí a figura clássica de René Descartes, que eu não dispenso, logo existo. A gente vivia a formação de uma sociedade moderna centrada na ideia da razão universal, da razão humana, né? Então, a primeira concepção do sujeito da modernidade é a concepção do sujeito cartesiano, ou também chamado sujeito iluminista, né, que seria esse sujeito centrado em si mesmo, plenamente racional e plenamente consciente, né? Posteriormente, no seu livro Identidade Cultural na Pós-Modernidade, Sturzenholm coloca que temos outra concepção do sujeito, que é a concepção do sujeito sociológico, que nasce aí paralelamente à emergência das ciências sociais como campo teórico. Esse sujeito sociológico ele não estaria tão centrado em si mesmo quanto o sujeito
iluminista. Por quê? Porque o sujeito viveria em sociedade, portanto ele não se constituiria centrado em si mesmo, mas sim nas relações, nas interações com a sociedade na qual ele está inserido. Bom, mas o que é que a gente chama de descentramento do sujeito? Uma série de novas teorias, né, que passaram cada vez mais a problematizar essa ideia do sujeito plenamente racional e plenamente consciente, que foi tão pregado pelo iluminismo, né, pelos filósofos iluministas. Quais seriam essas teorias? A gente tem, por exemplo, a teoria de Marx, né, quando ele diz que o sujeito ele é produto da história. Ora, se o sujeito ele é produto da história, ele não pode ser plenamente racional, nem centrado em si mesmo, nem um sujeito dotado de uma essência. E sim, ele é resultado de um processo histórico. Aí a gente tem também Freud, né, principalmente com a psicanálise, quando elabora a teoria do inconsciente. Né? E a teoria do inconsciente justamente nos demonstra que o sujeito ele não é formado apenas da consciência, mas sim de um lado inconsciente, que é constituído pela linguagem, por símbolos, por discursos. Portanto, aquela concepção do sujeito iluminista, ela passa a se tornar cada vez mais problemática, né? Do ponto de vista, inclusive, teórico. Agora, tem a questão teórica e também tem as questões políticas, né? Como eu havia dito anteriormente, no século XX, né, nós temos o avanço da globalização neoliberal, nós temos a aparição de novas lutas sociais que reivindicam as formas de sujeição na sociedade, que lutam contra as formas de sujeição na sociedade, onde o feminismo aí se destaca, né? E justamente essas lutas, na medida em que elas, né, reivindicam as formas de sujeição que a sociedade nos coloca, isso nos demonstra cada vez mais que o sujeito ele é sempre uma construção, né? Que nós não temos uma identidade fixa, nós não somos plenamente racionais, mas nós somos sujeitos descentrados, que possuímos múltiplas identidades culturais. Né? A questão do feminismo colocou isso em evidência, principalmente a partir da sua segunda onda, né, nos anos 70, uma vez que problematizou a questão do gênero, da construção do gênero pela sociedade e suas relações de poder. Então, nesse ponto de vista, a gente pode dizer que esse movimento contribui nas discussões sobre o descentramento do sujeito e das múltiplas identidades culturais que pertencemos. Quando a gente fala de feminismo, parece que é uma doutrina, uma seita, ou então um livro de regras a ser seguido, né? Não existe um feminismo, porque quando a gente fala de feminismo, a gente tem que levar em consideração também as várias formas de identificação que existem na sociedade. Eu sou mulher, eu sou pernambucana, sertaneja, e aí dentro dessas várias formas de me identificar, eu vou me tornar sujeito, eu vou me assujeitando nessas coisas. E aí é um movimento diverso, que está numa construção contínua, que são várias frentes de se lutar e que sempre vão surgindo, né? Então, por exemplo, a gente tem o movimento negro, a gente tem o movimento feminista com recorte de classe, a gente tem o movimento feminista que é ligado ao veganismo. Então, existem vários, é um movimento que se permeia, que se modifica o tempo todo, porque está relacionado com várias outras bandeiras de luta. E quando a gente fala do sujeito descentrado, é a gente entender isso. Nós temos várias formas de identificação. E o feminismo nada mais é do que um movimento que a gente fala que ele é interseccional, que ele consegue abrigar todos os tipos de opressão, né? Claro que entendendo seu protagonismo, mas ele consegue trabalhar todas as opressões, porque todas as mulheres passam por tudo. Nós temos o feminismo, que, por exemplo, uma mulher pobre, negra, ela vai, obviamente, ser oprimida muito mais do que uma mulher branca rica, né? E aí é justamente o recorte do feminismo que eu faço. Eu tenho que fazer o recorte de classe. Entender que, obviamente, todas as lutas, a luta pela libertação do corpo, a luta pela libertação sexual, é importante, é extremamente importante. Mas é necessário que a gente também
perceba a importância das mulheres que sequer têm acesso a essa discussão. E se elas não têm acesso a essa discussão, é porque na maioria das vezes elas não tiveram acesso ao ensino, elas não tiveram acesso a nada daquilo que a gente tem por estar na universidade, por estar no espaço em que essas discussões de feminismo, as discussões de gênero de uma forma geral, as discussões LGBT, inclusive as discussões do movimento negro, que são feitas com mais profundidade. E acaba que elas recebem apenas reflexos dessa discussão. Né? Já aconteceu de a gente chegar numa mulher pobre, negra, que mora numa favela e que era empregada doméstica, se ela era feminista. E ela disse que não, mas que a patroa dela era. E a gente entender qual é o peso que isso tem, né? Eu não posso ser feminista porque é uma coisa de menina rica, né? Então, o próprio movimento feminista, ele acaba sendo atingido por essa imagem negativa. Questão dos rótulos, né? Exatamente. Que as pessoas acabam atribuindo. Porque acaba, por exemplo, se a gente for ver como a mídia coloca, né? Inicialmente, qual é a imagem das mulheres feministas que vão estar nas capas de revista? São mulheres brancas na maioria das vezes, são jovens universitárias, e aí a primeira coisa é que se liga à imagem da inconsequência da juventude. Né? Então, não existe aquele espaço que o feminismo ele possa ser debruçado dentro de todas as suas vertentes e todos os seus espaços de discussão. Né? Quando a gente fala do feminismo enquanto um projeto interseccional, é que a gente, quando fala em opressão, a gente não pode esquecer os grupos historicamente oprimidos, como é o caso dos grupos étnicos, como é o caso dos negros, dos índios, dos pobres, né? E aí eu me coloco enquanto pobre sertaneja também. A gente entender que é necessário que esses grupos sejam atendidos. Mas o grande problema da sociedade, de uma forma geral, inclusive da academia, que aí é um grande problema meu com a academia, inclusive, é que a gente tem uma mania besta de dividir tudo. Tudo é contrário, de tentar encontrar uma dualidade em tudo, né? Não, então, se discute a questão de classe, não pode discutir questões como libertação sexual, libertação do corpo. Para mim não tem nada a ver, e aí para mim isso é bem problemático, inclusive no movimento feminista discutir isso, porque é como se fossem coisas opostas, que como se, por exemplo, com essa discussão interseccional as questões de classe fossem superadas, e a gente sabe que não é, que a economia tem uma influência muito grande, se não a principal, nas questões de opressão. Mas obviamente onde há relação de poder, qualquer relação de poder vai existir opressão e, portanto, resistência. Evidentemente, nós que somos da área de comunicação sabemos que ao longo do século XX, né, as nossas sociedades, elas foram construídas através de sistemas de comunicação de massa. Né? Esses sistemas de comunicação de massa, eles se caracterizam por um modo vertical de comunicação. O que é um modo vertical de comunicação? Poucos distribuem a informação para muitos. Né? Evidentemente que eu estou dizendo isso em linhas gerais, porque só problemática que vocês que estudaram teorias da comunicação comigo sabem que há várias escolas, há vários métodos, há várias teorias que problematizam essas questões. Né? Ora, durante o século XX, principalmente nos anos 60 e 70, durante a Guerra Fria, época da cisão ideológica entre os Estados Unidos, né, e o capitalismo e a ex-União Soviética, representando o pensamento socialista, né, existe um projeto nos laboratórios, construídos nos laboratórios acadêmicos de informática nos Estados Unidos, que era o chamado ARPANET. A ARPANET, na verdade, ela era um projeto militar dos Estados Unidos, ela tinha finalidades bélicas. Como se vivia uma época de Guerra Fria, estava mais na questão da guerra das informações, né? E nas tentativas, né, de algum ataque surpresa da ex-União Soviética. Então, o que é que nós temos nesse projeto da ARPANET? Um projeto colaborativo construído nos laboratórios acadêmicos, né, dos Estados Unidos na época, muito motivados, inclusive, pela contracultura, porque, né, era pré-totalmente. Mas o que marca exatamente esses trabalhos,
cultura hacker em torno do projeto da internet é a distribuição descentralizada da informação, diferente, portanto, daquela comunicação vertical, né, da cultura de massa, da comunicação de massa, né, e a ideia de uma cultura colaborativa, em que todos constroem e dividem os conhecimentos. Né? O software, por exemplo, ele não era patenteado nessa época, né? Ele era compartilhado, né, no código-fonte. O que é que ocorre durante esse processo histórico? A partir mais ou menos dos anos 80, né, nós temos aí exatamente o processo de patentear softwares. Né, começava a entrar em uma lógica de mercado, que antes não era. Isso revolta os hackers, né, dessas comunidades. É quando nasce o movimento do software livre, né, que prega justamente essa cultura colaborativa, né, e essa ideia da descentralização da informação. Né. Nos anos 90 sabemos que a internet se torna um outro projeto, né, e aí já de caráter mesmo empresarial, comercial, etc. Na primeira geração da web, é muito curioso isso. Na primeira geração da web, a gente tinha ainda uma certa centralização da informação, porque as grandes empresas eram aquelas que distribuíam muita informação, os grandes portais de informação. Com a web 2.0 e a aparição das redes sociais, aí não, a gente tem de fato uma maior descentralização da comunicação. Tanto é que as grandes empresas hoje não são aquelas que produzem informação para a internet, são as que se tornam plataforma de distribuição da informação, como o Facebook, por exemplo. Né? Então nós temos aí uma nova configuração, né, mais descentralizada da comunicação. Com isso eu não quero dizer que nós vivemos um processo de democratização da comunicação, porque não são as tecnologias que determinam, né, a sociedade. Elas inclusive são fruto dessa sociedade. Por isso Deleuze tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, o filósofo Gilles Deleuze, toda tecnologia ela é social antes de ser técnica, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na área de comunicação, para não cair na facilidade, na armadilha de provocar um determinismo tecnológico, como se as tecnologias é que determinassem nossas práticas, porque não é dessa maneira, né? Então, evidentemente que as relações de poder continuam existindo, né? Evidentemente que se eu sou um sujeito anônimo, tenho um blog que produz informação, esse blog não vai ter a mesma repercussão, por exemplo, do que um portal de informação da Globo, né? O G1, por exemplo. Evidentemente, a visibilidade é diferente. Mas o fato é que nós temos, paralelamente a essa estrutura mais descentralizada da comunicação, novas práticas sociais que passam aí a se inserir. E aí, em linhas bem gerais, eu chamo essas práticas justamente de mediativismo. O que seria o mediativismo? Seria a utilização dessas redes sociais a fim de provocar atos políticos, articulações políticas, culturais e sociais, né? E, portanto, uma nova forma de distribuição da informação. É muito interessante também, porque além esse web 2.0 marcado pelas redes sociais, todos nós também vivemos a era da mobilidade, né? Todos nós andamos aí com aparelhos que são quase mini computadores. Nós podemos filmar, nós podemos gravar entrevistas, nós podemos registrar fatos históricos e políticos, né, no calor do acontecimento e imediatamente publicá-los nas redes sociais, disseminando novas formas de comunicação e novas formas de atuação política, por que não? É aí, inclusive, que nasce o termo network, guerra da rede, a guerra das narrativas na rede. Se a gente pega, só para dar um exemplo bem visível para a gente aqui no Brasil, se a gente pega as jornadas de junho, né, de 2013, a gente viu aí a atuação de vários coletivos de jornalismo independente, né, de mídias alternativas, como Mídia Ninja, por exemplo, que passaram a pautar o que estava acontecendo dentro daquelas manifestações, não com o ponto de vista da grande mídia comercial, mas disseminando novos olhares e novas narrativas que passam a concorrer com as narrativas hegemônicas que circulam na nossa sociedade. É nesse sentido também que o próprio movimento feminista se apropria dessas redes sociais e dessas práticas para
tanto ir para as ruas, né, como na Marcha das Vadias, mas inclusive para divulgar seus eventos, para divulgar suas narrativas, para cobrir o que de fato acontece nessas manifestações. Então nós temos um novo fenômeno social que está no calor do seu acontecimento, portanto não temos ainda como esgotar uma reflexão teórica sobre ele, mas que de fato é um fenômeno que nos provoca a verificar, né, como essas novas lutas sociais são, digamos assim, potencializadas pelo uso das redes sociais, por essa prática chamada mediativismo. A partir do uso da internet, né, a nova forma de se fazer conteúdo, não ser necessário mais apenas de um emissor para produzir de uma forma mais arcaica a comunicação, e aí a gente poder ter o uso de uma forma mais horizontal, através das redes sociais principalmente, surge o mediativismo, que a gente também pode chamar de medialivrismo, de cybermilitância, que são as formas de atuar em rede, né? A gente entende a rede como uma ressignificação de culturas, em que há espaços de identificação também. E é justamente fazendo uso desses espaços de identificação que a gente pode disseminar conteúdo, produzir, interagir com várias pessoas, inclusive produzir mais discursos e reproduzir de acordo com essas identificações. Na questão da cybermilitância, por exemplo, acho que todo mundo sabe os exemplos de junho de 2013, né, que aí, através das redes sociais, se organiza inicialmente com a questão de passagem, né, com o aumento da passagem, em Porto Alegre e Goiânia, que é onde começa em 2013, e aí a partir das organizações feitas em rede, nos grupos, de uma forma democrática, aberta, eles organizavam suas assembleias e discutiam como seriam feitas as manifestações. E aí é justamente junho de 2013, um espaço que no Brasil, né, porque junho de 2013 já é também um reflexo de outros espaços, como o exemplo da Primavera Árabe, que a gente pode observar a importância das redes nas novas formas de organização e de relações sociais e políticas no Brasil. Né? A gente, por exemplo, o movimento de mulheres, ele faz muito uso dessa rede, porque, por exemplo, é onde tem muita disseminação, inclusive do machismo. Recentemente, uma menina de 12 anos, ela participa de um programa de culinária, o Masterchef, e ela tem apenas 12 anos e ela está sendo muito hipersexualizada. E através desse acontecimento, né, foi criada uma campanha, Meu Primeiro Assédio, em que as mulheres colocavam suas experiências de assédio na infância, ou não necessariamente na infância, seus primeiros assédios. E aí isso criou uma sensibilização muito grande. Mas por quê? Porque já é assegurada essa discussão. E aí a gente pensar na produção de conteúdo, na produção de informação, de uma forma que não seja mais unilateral, que a gente possa produzir, é muito importante, porque é onde está hoje presente a maioria da população. A gente sabe que não é, claro, usado de uma forma adequada, mas que a gente pode usar, e aí para os movimentos sociais de uma forma geral, não só o movimento feminista, como uma forma de articulação política e uma forma de articulação das próprias mobilizações. Né? A gente vê, por exemplo, que para conseguir estrutura para uma reunião, para uma organização, para conseguir convite e a questão pessoal mesmo, e aí por a gente estar num espaço e num país que é muito distante, é muito difícil. Através das redes sociais, principalmente, a gente consegue manter esse diálogo mais afinado, mais próximo, de uma forma rápida, né? Imediata. E a gente pensar a importância, inclusive, na obtenção de conteúdos, de informações, como é que eu posso, de fato, comprovar uma coisa que está sendo feita ali. E é um espaço, principalmente para a juventude, que eu acho que é importante a gente pensar, que as redes sociais, elas, ao contrário de todos os outros espaços, ao contrário da universidade, elas não veem classe social, elas não veem idade, não? Então tem todas essas barreiras que são quebradas nas redes sociais e que é mais fácil a gente atingir
um número maior, as coisas se reproduzem. E aí, justamente por se reproduzirem, que também, além de ser muito positivo, tem um ponto negativo, né, que é a efemeridade de informações, e que tem, o tempo todo se modifica o conteúdo que é colocado na internet, somado ao mau uso da internet, há um problema, né, porque acaba novamente sendo um espaço elitizado, um espaço que a grande maioria da população não tem, porque sabe usar as redes sociais, mas para justamente uma relação social e pessoal, de conversa, interativa, de entretenimento, e acaba não usando para esse espaço. Então, requer muito mais uma reformulação, inclusive, do uso dos meios de comunicação. E aí é um problema que eu vejo nos movimentos sociais de uma forma geral e também no movimento feminista, que é o que eu construo. Como a gente pode ocupar esses espaços, e é um questionamento que eu faço, como a gente pode ocupar esses espaços para além da academia, para além das redes sociais, para além dos coletivos e grupos de discussão, né? Como é que a gente pode estar na favela? Como é que a gente pode estar nas redes sociais? Como é que a gente pode estar com as mulheres trabalhadoras? Na própria universidade, que é onde se produz o conhecimento que é, infelizmente, apenas é o conhecimento que é produzido na universidade, que é legitimado. Então, como é que a gente pode, e aí eu me pergunto isso diariamente, como é que a gente pode construir mecanismo de otimizar esse processo que é feito? Porque mesmo que haja essa ideia democrática, principalmente das redes sociais, há alguém que as controla. A gente tem diariamente nossas informações gravadas pelo Google, que pode fazer o que quiser com as nossas informações, né? Que inclusive sonda e que é uma ferramenta do imperialismo. Um software que tem estruturas computacionais, ou seja, hardware e software, para estruturar o armazenamento de informações e estrutura de apresentação, busca e recuperação ágil de informações. Então, tecnicamente falando, você vai ter um sistema operacional, você vai ter um computador rodando o sistema operacional, junto dele um sistema gerenciador de banco de dados, um SGBD, você vai ter tecnologias, ou seja, linguagem de programação que interagem com esse banco de dados, exibir o seu conteúdo indexado, ou seja, o seu conteúdo organizado, de forma simplificada que seu uso possa acontecer. Particularmente o blog, você tem um formato já meio que sempre direcionado. De outra forma, você tem estruturas fáceis, digamos assim, de difundir conhecimento, porque você tem uma padronização no seu uso. Várias plataformas aplicaram essa estruturação para que as pessoas que já usavam os computadores ou tinham acesso a redes de computadores pudessem usufruir desses recursos tecnológicos sem entender da parte técnica. Fazer um sistema de informação completo para a internet exigiria uma grande carga técnica. Quando as redes começaram a ser onipresentes em todos os sistemas, ou pelo menos assim, na maioria dos usuários que usavam a internet, ou seja, a rede das redes, certos sistemas ofereceram tipo uma conta, uma credencial para você fazer parte daquele meio, em troca, óbvio, da propaganda em cima do seu sistema ou do seu site, e você ganhou o quê? Uma forma de você disseminar conhecimento sem entender muito tecnicamente das coisas. Vou recuperar uma coisa importante que foi o surgimento no final dos anos 90 e a condição tecnológica que envolvia esse uso dos sistemas ofereciam de forma gratuita espaço, inicialmente ricamente em texto, com poucas imagens.
Vou explicar por quê. Tem a ver com a época, a velocidade das redes e quase impossível vídeo, uma vez que tantas plataformas tinham baixa velocidade de ligar ao público receptor o você que é emissor, como também o que as algo que inicialmente foi texto e depois teve outros recursos de mais imagens, maior capacidade de você exportar, colocar vídeos, tornar algo mais rico de conteúdo, também favoreceu que fossem mais imersivas as experiências pelo lado do público. As tradicionais mídias que já atingiam a sociedade, elas tiveram um reforço, ou melhor, uma certa quebra, na medida que aqueles meios de comunicação de massa passaram a também contar com pessoas isoladas que tinham conteúdo, a de repente competir com o jornal impresso, com as revistas eletrônicas, na medida que fidelizavam uma certa clientela de público, também nos espaços não só locais. Isso, paralelo na história, vimos que o jornalismo em algum momento entrou em colapso, houve maior interação entre quem emite e quem recebe essas informações. Com isso, os blogs geraram um valor agregado ao ponto de, paralelo, sistemas de informação para a web tiveram maior penetração ao ponto de criar cursos superiores, a exemplo da nossa cidade, cursos de sistemas de informação, cursos de informação, sistema de informação para a web e tantos outros. Então, essas origens do blog, com esses recursos iniciais, que até hoje são válidos, o que mudou? A melhoria das tecnologias, a congruência ou a evolução dos recursos que os blogs tinham, ao ponto de podemos dizer que são embriões do que hoje a gente considera chamar redes sociais. Agora, os blogs continuam atuais e também continuam sendo profissões, ou pelo menos assim, são profissões que experimentaram novas nos últimos anos e também empoderaram pessoas que, com conteúdo e usando a ferramenta computacional como uma alavanca para suas ideias, fizeram com que as comunidades interrelacionassem e mudassem um aspecto, que antes era muito longínquo. Você, da sua casa, de repente, hoje com o celular e ferramentas outras, congêneres, tablets e tudo mais, pudesse estar em qualquer momento, certo? Nessa cybercultura, dessa sociedade midiática, aonde aquilo que você tem e aquilo que você agrega valor em termos de comunidade virtual pode fazer um benefício a uma série de pessoas, não só restritas ao ambiente local. Então, o blog tem várias características e essas foram muito bem aproveitadas, tanto tecnologicamente como para as sociedades, e isso é um ponto muito importante no dia de hoje. A longevidade, a importância dos blogs está associada com várias características tecnológicas que ainda hoje mantém os blogs atual. De que forma? Aumento na capacidade de armazenamento de grande quantidade de dados, melhoria das tecnologias de indexação e novos meios de difusão com os novos dispositivos que também podem rapidinho levar não só texto, aumento velocidade das redes de telecomunicações que permitiram hoje você com um smartphone alimentar ao mesmo tempo que você edita de forma colaborativa, inclusive com grandes equipes, portais e etc., faz com que os blogs, tanto os mais antigos, que
mantiverem sua linha na parte, digamos assim, jornais, o formato de um jornal virtual, aquele que você tem as datas do lado direito da tela, indexadas, os mais novos, por marcas, ou seja, através de assuntos, tags, os mais novos que permitem que você coloque dentro das páginas, inclusive conectores de novas redes sociais e várias tecnologias de aumento da experiência, tanto você que está gerando o conhecimento, a informação direcionada, vídeo, marcação de vídeo, compartilhamento simultâneo na hora que você gostar, interação, à medida que você também pode ter aplicativos que as pessoas já instalam nos seus smartphones, tablets, para que a difusão seja no tempo real que está acontecendo a informação e a nova informação a partir daquela informação. Isso tem gerado que todos os blogs, seja os mais antigos até os mais atuais, tá certo? Eles mantenham o seu glamour.